Que bom nós estarmos juntos em mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom ter você conosco, aprendendo junto conosco. Todo mundo está aprendendo, né? Essa lição está fantástica. Ela vem mostrando para a gente coisas assim que a gente, às vezes, na leitura superficial do ano bíblico, ou às vezes até mesmo no estudo que nós fazemos, nós não temos aquela capacidade de se aprofundar no assunto. E o autor desse trimestre está mostrando para mim e para você como João é muito mais que parábolas. Está sendo fantástico, não está? E é muito bom ter você aqui. Você já está indicando para os seus amigos do nosso canal, está compartilhando com eles o que você está aprendendo da nossa classe da Escola Sabatina? Olha lá, hein? Eu vou cobrar de você, hein? Compartilhe. E outra coisa também, mete o dedo nesse negócio aí, como é que é o nome lá? Ô? Curtir. Curta aí. Curte, espalhe, esparrame, tá? Que essa classe é minha, essa classe é tua, essa classe é nossa. E eu estou aqui hoje com um prazer muito grande de receber pessoas fantásticas. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem contigo? Tudo bem, semana corrida, mas quando chega as horas do sábado... Dá uma descanso, não dá? É muito bom. Ó, eu vou confessar para vocês uma coisa aqui, ó. Tem alguém aqui, que eu não vou falar o nome, que vai falar o pastor, que vai apresentar ele, que a gente está buscando ele faz dias, tá? E ele está fugindo da gente. O pastor pegou um facão, foi isso, pastor? Foi 2. 2 facão? Como é que foi? Conta para nós quem que é. Boa noite, o Bruno, é membro da igreja ali em Sagrado Coração, da cidade de Varginha, e é um dos líderes ali. A gente convidou ele, bondosamente veio e vai nos ajudar aí na lição, no estudo. O facão é brincadeira, né, pastor? Nem precisou dessa vez, né? Foi espiritual, né? Ele entendeu que era para salvação de pessoas. Amém, que bênção. Amém. Bruno, é muito bom ter você aqui com a gente, tá? Também é muito bom estar com vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade. Espero que Deus nos use bastante aqui. Amém. E nos aprecie com a presença do Espírito Santo. Amém. O pastor Lucas já está acostumado com a gente, já fez 2 podcasts com a gente. E outra coisa, hein? Tu e o pastor já estão para o próximo aí, já tem um já marcado aí, tá? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E você que está aí, ó, vai ser assunto... Vai ter quase o clímax do assunto. E os dois vão dar uma agilizada para a gente no assunto, tá bom? Não perca, daqui para frente só melhora. Falado sério, né? Vamos nessa, Kevin? Tudo bem contigo? Então tá bom. Ó, Bruno, você vai ter o privilégio de fazer uma coisa aqui que para nós é o momento mais importante, de orar por nós, né? E também pelos nossos amigos que estão nos assistindo. Então, esse momento, quando você estiver orando, eles também, né? Você vai estar aí colocando o seu pedido, o seu agradecimento nas mãos de Deus. E sempre lembre, o melhor Deus vai fazer por você, o melhor. Às vezes não é a gente acha que é o melhor aquilo que a gente pensa, mas o melhor vem de Deus. Enquanto o Bruno estiver orando, interceda por nós também, tá certo? Por todos que vão ver essa gravação, ou você que está vendo aí ao vivo, não importa, certo? Ore com a gente, tá bom? Vamos juntos? Você ora para a gente? Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Rogamos aqui, Senhor, a presença especial do Espírito Santo, para que nos ilumine, Senhor, nos dando lições a nós e aos ouvintes também. Amém. Por eles foram feitos pedidos, agradecimentos. Nós rogamos por cada um deles, Senhor Deus. Batiza-nos agora, dá-nos o entendimento, torna nosso coração sensível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a nossa lição, o tema principal dela é temas do Evangelho de João. E essa semana, em particular, nós vamos ver os testemunhos dos samaritanos. Pastor, me conta quando é que apareceu esse tal de samaritano aqui. A lição ela até dá uma introduzida, mas eu acho que o senhor estudou um pouco mais que nós aqui na lição. Como apareceu esse tal de samaritano e que implicação isso tem para o tema de hoje? Bom, os samaritanos é um povo que surgiu dos judeus, mas a gente tem uma compreensão errada do samaritano porque existe uma parábola na Bíblia chamada de parábola do bom samaritano. Só que tem um problema. Se eu disser para você que samaritano não prestava, sério? Se eu disser para você que samaritano era um tipo de pessoa que você não daria em casamento para sua filha ou para o seu filho, porque os samaritanos, eles, apesar de terem similaridade com os judeus, eles se perderam no caminho. Veja só, os samaritanos, eles eram judeus que eram espalhados como estratégia do governo que os avassalou. Ou seja, eles foram tomados como cativos
E aí, para que eles não se tornassem fortes, foram espalhados. E outras nações vieram para Israel. E quem são os samaritanos? Mistura de judeu com essas nações que estavam vindo. Só para você ter uma ideia, se você for em 2 Reis, capítulo 17, Esdra, capítulo 4, versículo 2, Josué, capítulo 20, 2 Reis, capítulo 17, versículo 26, e Neemias, capítulo 6, e Neemias, capítulo 13, fala sempre do samaritano lutando contra os judeus. Por quê? Porque eles tinham o próprio templo, não queria que os judeus construíssem o templo deles, Sim. ou reconstruíssem. Eles tinham as suas próprias crenças misturadas entre o paganismo e o judaísmo, e aí, por não estar na prática judaica, os líderes judaicos diziam: filho, você tem que melhorar. Aí, ao invés deles mudarem a vida, o que eles fizeram? Construir o próprio templo, porque lá um líder samaritano aceitava ele viver. Sabe aquela expressão? Um pé na igreja, um pé no mundo? Sim. Esse era o samaritano. A gente tem uma visão do bom samaritano porque Jesus contou a história e acha que samaritano é bom. Não, samaritano era um povo que não fazia a prática conforme a vontade de Deus. Só para você entender. Por que o judeu tinha ódio deles? Porque o judeu era zeloso com a lei e o samaritano era relaxado. Não justifica a prática do judeu. Ele deveria amar o samaritano e mostrar a prática da verdade. Mas explica o porquê o judeu não gostava de samaritano. E aí, quem que chegou? Jesus. E conversa com a mulher samaritana, que é a lição de hoje, e quebra paradigma. Só para passar aqui, Jesus quebra regras, Jesus quebrou lei. Já ouviu essa expressão? Já. Não é verdade. O que Jesus quebrou foi leis e regras humanas, e nós vamos ver nessa lição. São regras que o próprio homem criou, talvez com zelo demais, mas que atrapalhavam o evangelismo. E essas regras que Jesus quebrou, que atrapalhavam o evangelismo, vai ser aplicado, por exemplo, na mulher samaritana. Mas Jesus nunca quebrou a lei. Jesus nunca transgrediu a lei de Deus, mas ele quebrou regras e leis humanas que afastavam o Salvador de quem precisava de salvação ou a salvação daquele que precisava de arrependimento. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque surgiu umas palavras aí de alguém dizendo que Jesus era da esquerda. Jamais! Jesus era do alto. Isso. Nem de esquerda nem de direita, era do alto. É o assim diz o Senhor. Isso. E voltando a dizer, ele quebrou regras, quebrou leis, mas nunca Humanas, leis né? de Deus, humanas, que afastava a salvação de quem precisava de Salvador. Ô Bruno, às vezes a gente tem amigos, às vezes a gente tem pessoas na igreja que parecem um samaritano, às vezes a gente tem um comportamento semelhante ao do samaritano. Verdade. E a gente, às vezes, tem um comportamento igual ao dos judeus, né? E a gente fica criticando quem comporta desse jeito, não é? Tem razão, tem razão. Eu achei muito interessante a lição de sábado. É interessante ver João falando sobre os samaritanos. João, quando ele encontrou Jesus, né, que ele passou a ser um discípulo de Cristo, ele tinha aproximadamente entre 10 a 15 anos. Ele escreveu o seu evangelho aproximadamente entre o ano de 84 ao ano de 90 depois de Cristo, de forma bem singular em relação aos sinópticos, né? E o nome de João ele significa Yohanan, né? Ele é uma versão grega do nome hebraico Yohanan, que significa Yor de Yahvé, né? Yahvé, e Hanan de graça, né? Deus é um Deus gracioso, né? Isso que ele quer dizer. Mas o que me impressiona? Porque é normal, ao estudarmos o texto, percebemos que João, por ser alguém novo, ele às vezes falava algumas coisas de forma muito dispensada, demais, né? espontânea demais. E agora é estranho ver ele falando tão bem desse encontro que Jesus teve com a samaritana, sabendo que João, uma certa vez, ele pediu para que o fogo do céu caísse sobre os samaritanos. O que a gente vê aqui? Ellen White fala que João ele se apegou a Cristo como uma videira se apega a uma majestosa coluna. João, aquele homem que era aquele jovem que era duro, difícil, ele foi transformado pela contemplação ao lado de Cristo, né? João, por ser tão pequeno, tão jovem assim, talvez ele via Jesus não somente como Deus, né, mas talvez como um herói, né? Tem um hino, um louvor que fala: és o meu herói, né? Eu imagino que João, mesmo tão idoso ao escrever esse evangelho, ele ainda olhava para Cristo como herói. Ele apresenta Cristo em seu evangelho não somente como Deus, que é o maior foco dele, né, na divindade de Cristo, mas também como um herói, né? Um herói não só do povo judeu,
mas também do povo samaritano. Bacana. Agora sim, a gente fala de samaritano, Jesus, mulher samaritana. Bom, o que levou Jesus a estar em Samaria para encontrar essa mulher? Coincidências da vida ou era obrigatório passar ali? Como é que foi o esquema? Como é que Jesus chegou ali? Havia vários caminhos. Esse, de certa maneira, não era o mais curto. Quando o texto diz que Jesus precisava passar em Samaria, geograficamente falando, não justifica. Mas a gente sabe que ele precisava, depois que a gente conhece a história da salvação da mulher samaritana. Eu digo que a necessidade de Jesus era salvar os samaritanos por intermédio desta mulher. Bom, os fariseus começaram a fazer uma pesquisa e descobriram algo, que Jesus batizava mais que João. Na verdade, o texto diz que, na verdade, Jesus não batizava, eram os discípulos. E aí eles começaram a causar intrigas. Só que João, muito humilde, não caiu na pilha. Os seus discípulos, tentando defender o mestre, chegou para ele. Ele falou: nunca disse que eu sou o Messias. Eu sou aquele que preparava o Messias. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o fermento dos fariseus não deu certo. Só que Jesus, querendo evitar ainda mais esse embate, preferiu passar por Samaria, e nesta passagem por Samaria, a gente tem um belo encontro dele com a mulher samaritana. Interessante que Nicodemos foi encontrar com Jesus que hora? De noite, né? Por quê? Porque não tinha ninguém. Só que é o inverso também, ao contrário. Que hora que essa mulher foi encontrada por Jesus? Ao meio-dia, porque também ninguém caminhava. Interessante. Nicodemos teve que descer do seu pedestal para encontrar Jesus. Agora Jesus desce do pedestal de judeu para encontrar com a mulher. Sabe o que significa? Não importa quem é. O que importa é ter um encontro de salvação. Nicodemos desceu para encontrar com Jesus. Jesus desceu como judeu para encontrar com um samaritano que tinha má reputação, que tinha uma prática má, mas para salvar aquela mulher. Amém. Bruno, assim, quando a gente vê Jesus encontrar, esse encontro, você acha que foi como? Provocado por Jesus? A gente vendo o João tentando mostrar a divindade de Jesus, como é que você me relata esse encontro, esse provocar encontro? É interessante, né, que o poço, na antiguidade, era um local de encontros mesmo, né? Na verdade, não era um local onde as pessoas ficavam, elas passavam por ali, elas davam água para o camelo, para os animais, esperavam ali e continuavam a sua viagem. E Jesus, como o pastor comentou, ele mudou o caminho dele para que ele pudesse, porque a maioria dos judeus, eles faziam o caminho mais longo para não fazer o caminho direto, para evitar passar por Samaria. Passava por Pérea, que era o mais comum. Que nem quando eu namorava uma menina lá em Cascavel, passava longe para o pai não pegar eu, sabia? Então, o samaritano estava que nem eu, então fugindo do pai da namorada. Brincadeira, mas interessante isso, né? Ele muda. Inclusive, esse poço ele ficava entre dois montes, né? Que são os dois maiores montes ali da região, que é o Monte Gerizim e o Eba, né? Esses montes eles estavam aproximadamente 800 a 900 metros do nível do mar. E, inclusive, esse monte, Gerizim, foi onde Moisés ele declarou a bênção e a maldição. E agora nós vemos Jesus ali trazendo uma bênção sobre uma vida amaldiçoada, né? Uma vida de uma pessoa que tinha assim, uma má reputação. Né? E o que isso nos ensina? Que Deus é capaz, por mais maldições que nós temos na nossa vida, um passado triste, sim, vergonhoso, Deus é capaz ainda de nos trazer bênção. Amém. Lá no Monte Gerizim. Deus quer nos levar no monte, né? Nós temos que ir no monte com Deus para que Ele faça esse milagre. Bruno, sabe uma coisa que eu fiquei interessante? Porque sempre o poço, mas eu nunca tinha pensado na distância do poço que a mulher andou. Realmente. Será que não tinha nenhum buraco com água lá perto dela ou ela tinha que ir longe assim para fugir do pessoal? Provavelmente foi para fugir do pessoal, em especial das mulheres, porque a gente vê na narrativa que ela tinha uma vida duvidosa. Busca o teu marido. Não, o que está lá não é meu. Ou seja, ela tinha uma vida duvidosa. Sabe o que é interessante? Como eu falei, Jesus quebrou muitas regras e leis humanas. E a pergunta que eu faço é quais regras, quais leis que às vezes estão atrapalhando eu e você de alcançar uma pessoa que está precisando de salvação. Temos que pensar nisso, né? Temos que pensar. Veja, não é leis divinas. Divina, sob hipótese alguma. O que é princípio não se negocia, mas quantas leis humanas? Só para você entender.
Um homem não se encontrava com a mulher em público, a não ser que a esposa do homem ou o esposo da mulher estivesse presente. Um dos dois. E ali tem um homem e uma mulher sem o cônjuge. Eu sei que Jesus não casou, mas ela não conhecia. Então, para ela foi espanto um homem falar com ela sem ter alguém do lado. Segundo, o judeu não falava com o samaritano porque eles eram pecadores. Por que eu gosto de falar assim, pecadores? Porque o judeu também pecava. Mas não justifica o pecado do samaritano. Mas se o judeu precisava do Salvador, por que o samaritano também não precisava? E aí, quando a mulher viu esses tabus sendo quebrados, ela falou, como pode? O que aconteceu? Será que eu estou em outra vida? Assim, porque não é normal. É a mesma coisa que hoje você falar com um drogado, com uma prostituta. Os tabus do nosso tempo precisa ser quebrado. Os LBGTQI. É isso aí. Mas a gente precisa entrar em contato com eles, porque Jesus morreu por mim, e por eles e por todos nós. Amém. Agora, uma coisa interessante, Bruno. Como Jesus começa o diálogo? Que eu achei, assim, formidável a maneira, né? Porque, às vezes, a gente quer começar o diálogo com alguém nas diferenças, realmente. Realmente, Jesus ele fez um processo para ganhar a confiança da mulher, né? Até porque, como o pastor comentou, não era comum um homem falar com a mulher em público. Alguns textos hebraicos da tradição chegam a dizer que o homem não poderia nem falar com a própria mulher em público. Né? Exatamente. Então, assim, era uma tradição da época, nós te respeitamos, mas que era uma barreira para alcançar as pessoas. E Jesus ele vai ganhando o coração da mulher, pede água para ela, aos poucos vai fazendo pergunta para ela, e isso nos ensina, né? O cuidado que nós devemos ter em falar com as pessoas. Como você comentou, muitas vezes nós queremos começar com a diferença, ou às vezes a própria pessoa, ela já pergunta da diferença nossa, né? Ah, por que você faz isso? Aí a gente quer ressaltar a diferença em vez de... em falar de próprio Cristo. E Cristo, ele mostra primeiro, obviamente, ele mostrou a necessidade que ela tinha, né? Porque ele perguntou do próprio marido dela, mas a preocupação principal era apresentar a necessidade do Salvador, né? Essa necessidade que ela tinha de ser salva, né? E é interessante, eu lembro quando eu me converti, isso acontece com a maioria, né? A questão dos mandamentos, ela se torna tão simples, dos mandamentos, das regras, se torna tão simples depois que você aceita a justificação pela fé. Você ainda pergunta, o que mais que eu tenho que abandonar, né? E esse deve ser o processo e não o inverso. Ellen White fala muito sobre revivamento e a reforma. A reforma nunca pode vir antes do revivamento, né? Acho que é isso que a lição trouxe. Agora, uma coisa interessante. O problema de Jesus era a sede mesmo? Ele tinha que matar aquela sede de qualquer jeito? Para ele parar naquele poço? Jesus tinha menos problema para resolver do que a mulher. Mas ele criou o problema, ou exaltou o problema, para que os dois ficassem de pé de igualdade. Eu tenho um problema, você tem um problema. Resolve o meu, eu resolvo o seu. Interessante que a mulher não foi tão hospitaleira também com ele. E, às vezes, quando a gente pergunta por que ela foi assim, é ação e reação. Se o judeu era tão hostil com o samaritano, esperaria o quê? Flores do samaritano? Então, peraí, é por isso que, às vezes, algumas pessoas que conhecem uns adventistas, que só é lei, quando a gente vai tentar falar de Jesus, eles têm uma reação semelhante à da mulher. Exatamente. A gente tem que entender isso, não tem? Quer outro detalhe? As pessoas, às vezes, a reação contrária a Ellen White, a culpa é nossa. Sim. Porque a gente exalta tanto. Veja, a Bíblia tem um papel dela e Ellen White tem a dela, cada um no seu lugar. Mas quando a gente inverte isso, causa no outro uma aversão. Veja o detalhe. Quando Jesus pede água, ela tecnicamente diz assim, não vou te dar. Foi isso, em outras palavras. Até que Jesus, como o Bruno falou, ganhou o coração dela, a confiança dela. Ela viu que ele era diferente. Outro detalhe. Normalmente um judeu falava com o samaritano para quê? Menosprezar, para criticar e para rebaixar. Ele não fez isso em nenhum momento. Não. Fez, pastor. Quando ele falou que o marido... Não. Ele queria criar uma necessidade nela de ela entender o problema dela. Quando ele falou assim, busca o teu marido... É para que ela entendesse que ela tinha um problema. E ela entendeu. Ela falou, e quantas vezes Jesus tem que fazer essa pergunta para a gente? Exatamente. Né? Busca aquilo que eu estou fazendo de errado para ser confessado. Exatamente. Né? O que aquela mulher precisava? Entender o erro dela e entender quem poderia resolver o problema. O que nós temos que fazer? Entender o nosso problema e entender quem pode resolver. Até um dia falar assim, pastor, Deus sabe de tudo, para que eu tenho que orar?
E quem diz que a oração tem a ver com Deus? Deus já sabe de tudo. A oração tem a ver Comigo, comigo. né? Eu dizendo, Deus, eu conheço o meu problema, eu sei que o Senhor sabe, mas eu também sei, mas mais do que o meu problema, eu sei quem pode resolver. É Cristo Jesus. E quando o senhor fala quem pode resolver é Cristo Jesus, como é que eu posso colocar ou compreender bem Jesus se dando como água da vida? Por que água? O termo água em João é muito recorrente, né? E a água é necessidade, é uma necessidade do ser humano. Essa questão de ser saciado, né? O livro de João, capítulo 7, verso 38, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante que Jesus ele podia ter falado assim, ó, do seu interior fluirá um poço de água viva. Mas ele não falou poço, ele falou rio. Porque o rio é algo corrente, contínuo, que flui de forma contínua. É um canal para alcançar os outros. Então, Jesus ele queria dizer aqui que a água que ele oferecia para a mulher ali não era só a questão da salvação para ela, mas era um rio constante no coração dela para alcançar os outros. E foi isso que nós vemos à frente ali, quando ela volta para a cidade. E o que eu acho interessante, eu acho que também eu como cristão às vezes faço isso, que quando Jesus fala da água que vai jorrar, a primeira coisa que ela quis é que me dê dessa água, porque dessa do poço de Jacó eu não quero mais não, que essa eu tenho que voltar. Ou seja, essa questão de ver a si próprio como benefício da água, isso mostra para a gente um pouco da gente também, né? Quando a gente tem o evangelho, aquele que gosta de ficar sentado, só escutando, é mais ou menos isso, pastor? Só enchendo o poço. Isso, Exatamente. poço, não, Só não enchendo rio, o poço, bem lembrado. O poço vai enchendo, o rio não, O rio ele vai flui. fluindo. Interessante que ela falou, dá-me dessa água. Quando ela diz dá-me, ela entendeu quem Jesus era, entendeu o que ela precisava. Interessante que o texto que Bruno leu, fala que virará um rio. E essa mulher se tornou. Se tornou um rio. Segundo os teólogos, não há nenhuma personagem única que levou tantas pessoas a Jesus como essa mulher. Nenhum discípulo levou tantas pessoas a Jesus como esta mulher. Ela literalmente se tornou um rio da água da vida. E vou te contar, meu pai amava pregar sobre essa mulher. E sabe por que eu fico pensando? Duvido se tem algum de nós três aqui, ou quatro, né, com o nosso Kevin, ou quem está ouvindo, duvido se tem um que é pior do que essa mulher, na vida prática. Se Deus pode usar essa mulher e transformá-la na água da vida, por que Ele não pode usar você e a mim? Não somos nós que somos a diferença, mas é Ele. Sabe por que às vezes a gente não é usado como foi essa mulher? Porque nós não permitimos, ou nós não estamos bebendo da água da vida, ou nós não estamos deixando a nossa vida ser um rio que flui água da vida. Essa mulher foi a maior evangelista do Novo Testamento. Uma cidade inteirinha veio por causa dela. E interessante foi os dois percursos. O primeiro, venha, veja. E eles falaram, tá bom, nós vamos lá. E a gente só veio porque você chamou. Aí depois o que eles falaram? Antes nós viemos porque você chamou, agora não, porque nós vimos e ouvimos, e verdadeiramente este é o Christos. Para quem não sabe, o Cristo é uma sigla para Jesus Cristo Salvador. É aquele que foi prometido no Antigo Testamento, o Cristo, o Salvador. E eles reconheceram em Jesus aquele que a profecia falou que ia enviar. Mais ou menos assim, sabe aquele prometido? Chegou e é Cristo Jesus. Ô Bruno, eu vou botar você, porque eu vou ter que botar alguém na fila. Vou botar você, que é a tua vez de falar agora. Seguinte, tem uma musiquinha que é assim, com sabão, lavo meu rostinho, lavo meu pezinho, lavo minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, lava meu coração. O sangue de Cristo, já que o pastor disse que Jesus consegue mudar o pior, o sangue de Cristo realmente tem condição, essa água que Cristo promete no João, tem condições de fazer esse milagre que o sabão faz na roupa, na louça? Com certeza. Eu acredito que ele não só faz uma mudança na pessoa, mas, como o pastor falou, ele é capaz de levar essa mudança aos outros. Essa mulher, é interessante que Deus, Jesus, ele fala ali dos pecados da mulher. Ele fala, onde está teu marido? Aí ele fala, eu não tenho marido. Não, disseste certo, porque já vários você teve e esse que você tem ainda não é seu. O que isso mostra? Que Jesus, Deus, ele conhece o pior de nós.
Ele conhece o pior de quem nos ouve aqui hoje. Só que o fato dele conhecer o pior não tira o amor dele por nós. Isso que é importante, né? Porque a graça de Cristo, ela é capaz de fazer conosco aquilo que a graça fez com aquela mulher. A graça de Jesus foi capaz de tornar as cicatrizes mais profundas daquela mulher em testemunhos Isso é bonito, para né? transformar vidas. Aquela mulher que outrora era uma mulher de má reputação, agora que se escondia, agora ela vai até os outros, cheia do Espírito Santo, e é um testemunho vivo para a salvação dos outros. Esse é o poder transformador da graça, que não só redime, mas capacita para a pregação do Evangelho. Amém. E o que Jesus fez na vida dessa mulher é o que Ele quer fazer na nossa vida. Preste atenção, isso aqui é muito sério. Deus tem 2 obras para fazer. Em nós é a primeira, e a segunda, através de nós. Através de nós. Tem muita gente que acha que Deus já fez a obra nele, mas a obra de Deus não é completa em mim, ela só é completa através de mim. Entenda, essa mulher foi salva e já foi saindo para salvar outros. Irmão White chega a dizer que não tem como ser cristão e não se preocupar com a salvação do outro. Ou um verdadeiro cristão já nasce no reino de Deus como um missionário. É assim que ela fala. Eu sei que vocês já tocaram, os dois já tocaram, mas eu preciso fazer essa pergunta, porque para mim é o cerne da lição. Para mim, Sim. a parte de quarta-feira é a parte que mostra. Então, a pergunta que eu tenho é assim, o fato de Jesus mostrar para a mulher o conhecimento dela, qual foi o grau de importância disso na vida dela? E o que isso pode, aí vocês agora bate bola aí, e o que isso pode ser para a minha vida também, faz saber que Deus me conhece. Interessante, no diálogo, você entende que ela tem uma certa crença. Ela não é uma pessoa Uma ateia. ateia, uma pessoa alheia ao Antigo Testamento, que era a Bíblia da época. Então, ela tinha uma certa crença. Bom, e Jesus, ao ter o encontro com ela, interessante, ele revela que ele é Deus. Primeira vez, né? Para uma única pessoa. Interessante que, se fosse uma outra circunstância, o ser humano natural iria revelar para a multidão. Por que para uma pessoa? Mas ele revela para ela. E o fato dele revelar para ela, ele estava dizendo assim, você entende que aquele que você está esperando sou eu? Sabe o que eu fico imaginando? Sabe o emoji que mostra assim, ó? Essa mulher caiu a ficha, a expressão que a gente usa hoje. Quando ele falou isso, ela falou, o Senhor é aquele que eu esperava? Eu fico imaginando essa mulher, tudo que eu esperava a minha vida toda. E por que Jesus revelou a divindade para ela? Para que ela pudesse se salvar. Um dia me perguntaram assim, por que você é pastor? Eu não soube responder. Um tempo depois, Deus me deu essa visão. Sabe por que eu sou pastor? É o método de Deus me salvar. Sabe por que Jesus revelou a divindade dele para essa mulher? Porque era necessário para a salvação dela. Entenda, talvez ela poderia não se salvar, mas se precisasse, ou como precisou, ele revelou para ela. E para cada um de nós, e você que está ouvindo, Deus vai fazer o necessário para a nossa salvação. O que ele não pode fazer é a nossa decisão. Mas ele vai fazer, ele já fez e fará o que for necessário para a nossa salvação. Amém. Ô Bruno, quando a gente vê assim, a questão de a gente ter um encontro com Jesus, a transformação é um encontro, quando você vê João e a mulher, qual é a necessidade minha diária de examinar a minha vida e colocá-la nas mãos ou aos pés de Jesus? Qual é essa necessidade? O que esse texto mostra? Como é importante a gente se autoconhecer com relação a isso? Obviamente, esse conhecimento é um conhecimento pessoal. A lição ela trouxe aqui essa importância de você ter um relacionamento pessoal com Cristo. Não importa. Por exemplo, você faz seu culto familiar com a sua esposa, com seus filhos, mas você precisa ter um relacionamento particular com Jesus. Apesar de ter em família, ter esse contato, você precisa ter esse relacionamento particular. E Deus, o texto mostrou que Ele está interessado em fazer isso conosco. Porque Ele mostrou que aquele Deus que é o transcendente, que está acima dos céus, Ele está disposto também a ser emanente, estar aqui do nosso lado. Né? A sujar o pé aqui na poeira desse mundo, sentar ali do lado de uma mulher, falar com uma mulher. Pensa bem, o próprio Deus, aquele que criou o mundo,
ele vir aqui, ele sujar o pé dele e separar um tempinho para revelar para uma mulher em específico que ele é o Messias, né? Às vezes a gente fica procurando Deus em muito lugar errado, né? O livro de Isaías, ele fala assim, eu sou o alto e sublime, né? E sento num sublime trono, mas também eu estou com o contrito e o abatido de coração, né? Então, Deus ele está, assim, no alto, sublime trono. Ele conhece a nossa vida, como você comentou. Ele sabe de todos os pormenores nossos, mas Ele também é o Deus que Ele está disposto a vir aqui nos ajudar, nos apoiar, nos dar poder para obedecer, para seguir os mandamentos dEle, para nos consolar, como Ele consolou com a mulher também. Amém. Então, eu posso... já vou emendar uma perguntinha. A pergunta da mulher. Esse Deus imanente, transcendente, como e aonde adorar? Lembra dessa pergunta que ela fez? Sim. E lembra que eu falei no começo que os judeus tinham seu templo, que fazia as práticas corretas, os samaritanos criaram o seu próprio templo, e a briga era, onde está Deus? No meu ou no de lá? No de lá ou no de cá? Aí Jesus falou assim, eu fico imaginando Jesus assim com um sorriso amorável, dizendo, bobinha, você não entendeu nada. Filha, deixa eu te dizer, é importante o templo, tanto que foi Deus que mandou construir, Êxodo 25, versículo 8, e também versículo 31, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Começou com tendas, até o majestoso templo de Salomão, que foi construído e reconstruído. Não há dúvida, ou não podemos colocar dúvida, que Deus separou um lugar para adorar. E alguns usam esse argumento aqui de Jesus com essa mulher, os desigrejados, né? Os desigrejados, dizendo aí, não precisa de igreja. Não é isso. Entenda, Jesus está dizendo assim, o mais importante não é onde, mas é quem eu sou. Mas ele também não está tirando aqui a validade do templo, para deixar bem claro. Ou mas da igreja. Ou da igreja. Ou e foi ele mesmo que fundou. Foi ele que fundou. Um dia até uma pessoa, eu li num caminhão, estava escrito assim, se eu encontrasse quem criou a igreja, eu destruiria. Aí eu pensei assim, mal sabe ele, quem construiu a igreja foi o próprio alguém Deus, né? que não pode ser destruído. Mas o que Jesus está dizendo é assim, olha, você pode me adorar em espírito e em verdade. O Bruno até falou, um relacionamento pessoal com Jesus não substitui o culto familiar, não substitui o culto na igreja. Jesus está dizendo assim para ela, olha, você tem que ter um relacionamento comigo, e aí fará sentido você ir ao templo, ir para a igreja. Só ir para a igreja não é o problema. Agora, também, não ir à igreja também não é uma solução. É relacionamento com Deus pessoal, relacionamento com Deus em família, e aí relacionamento com Deus em comunidade. Não, eu achei muito legal a forma que o Bruno colocou. Eu falei, então vai encaixar certinho com que eu acho muito bonito, né? Ou seja, começa com o meu pessoal, o íntimo, né? Sim. O meu familiar. É claro que vai se estender à igreja, né? Sim. Isso é obviedade. Tanto que essa mulher foi chamar quem? A comunidade. Ela teve encontro com Jesus, falou, vem cá que vocês também precisam, chamou a comunidade. E ela entendeu que não é o templo, mas é o adorador no templo que faz a diferença. Não é o templo, mas é o adorador com relacionamento com Deus no templo. Que faz a diferença de verdade, né? Veja bem, Jesus aqui, ele não estava reduzindo a necessidade do templo. Ele estava ampliando. Exatamente. Porque o templo do Monte Gerizim... no morro ou no outro lá, né? Isso, o de Monte Gerizim já tinha sido destruído em 128 a.C. Então, os samaritanos já não tinham mais o templo. Exatamente. Então, Só aquela tinha mulher morro. falou assim, mas aonde que eu tenho que adorar? Onde que eu tenho que ir? Ela estava presa aos ritos e aos lugares. Jesus falou assim, não, eu vim para ampliar, estender para todos. Ele veio para quebrar barreiras. Então, assim, o que nós hoje, como cristãos, nós fazemos? Nós aumentamos dificuldades para as pessoas chegarem até Jesus, criamos tradições que devem ser cumpridas antes da pessoa aceitar a Cristo, ou nós ampliamos o espaço para que a pessoa aceite o sacrifício salvífico dele, né? Amém. E bem lembrado. E interessante que em nenhum momento Jesus falou que essa mulher estava certa. Mas em nenhum momento ele criticou ou condenou. É diferente. É diferente. Né? Porque a gente tem as duas polarizações, né? O Brasil é tudo polarizado, né? O mundo inteiro hoje está assim, né? Então, veja, ou vem até Jesus e continua como está, ou você não pode vir em Jesus, você é sujo demais. Gente, são as duas polarizações. Jesus foi um centro. O que ele foi? Ou alto.
que ele falou? Você precisa melhorar isso, mas eu te amo e venha comigo. Vem cá que eu te lavo, né? Em nenhum momento ele falou que ela estava certa, mas ele disse assim, você precisa mudar e a mudança começa comigo. Esse é o papel do cristão. Princípio não se negocia, mas vida tem que ser salva. Amém. Vou repetir, princípio não se negocia, mas vida tem que ser salva. Amém. E foi isso que Jesus fez. Falou para ela que ela estava errada, mas falou, vou te salvar. Eu sei que nós já tocamos um pouquinho nesse assunto, com esse raciocínio de Jesus, na parte de quinta-feira. O que a gente vê ali? Como uma abertura, não troca de princípios, mas é o que você falou, como uma abertura para uma compreensão mais ampla do que é o cristianismo, de que é o Salvador. O que isso fez numa cidade? Sabe, uma vez perguntaram para Gandhi assim, por que você não se torna cristão? Por que você não aceita Jesus? Sabe qual foi a resposta dele? Por conta dos cristãos. O judeu, ele estava dificultando o samaritano de aceitar a salvação e de entender a salvação. Eu volto a dizer, o judeu não estava errado no pensamento, estava errado na prática. Porque tem que ser zeloso pela lei, mas o fato de ser zeloso pela lei não me dá liberdade para machucar quem não faz a lei. Pelo contrário, eu tenho que me simpatizar e amar para que ele compreenda a necessidade da lei. E aí, quando Jesus veio com a prática certa, conforme o judeu pregava, mas com a teoria certa, como o judeu pregava, mas com a prática diferente do amor e do acolhimento, por isso que ele foi bem aceito entre os samaritanos, que os samaritanos compreendiam um pouco da verdade, mas quem estava querendo mostrar a verdade para eles estava mostrando com chicote. Jesus veio com um abraço, Jesus veio com aceitação. Olha, venha do jeito que você está, você precisa mudar, mas pode vir do jeito que você está. E aqui a gente tem que entender o seguinte, Deus aceita a todos, não a tudo. Ele aceita a todos e nos leva a mudar aquilo que estamos errados. Ela mudou o que ela estava de errado? Mudou. Mas Jesus a aceitou do jeito que ela estava? Aceitou. Então, ele aceita tudo, a todos, desculpa, mas ele não aceita tudo e a gente precisa fazer a mudança. E os samaritanos compreenderam. Era isso que a gente estava precisando. Era isso que a gente estava, durante tanto tempo, precisando. Alguém que nos amasse. Está certo que você está dizendo que a gente tem algumas coisas a mudar, mas a gente vai mudar porque você nos amou. Entenda, quando você ama uma pessoa, ela vai fazer o necessário para te agradar. É que nem o Bruno falou, ao invés de a gente levar as nossas diferenças, vamos levar a nossa igualdade, vamos levar a nossa proximidade, e aí depois, quando aceita Jesus, as outras coisas ficam fáceis. Vai ficando pequeno. Exatamente. Eu achei interessante a questão da recepção dos samaritanos, né? A lição trouxe essa recepção calorosa que os samaritanos tiveram com Jesus. Não queriam que ele fosse embora. E a diferença entre os samaritanos e o povo judeu. Enquanto os samaritanos receberam Jesus de forma calorosa, muitos dos judeus e dos líderes que tinham um conhecimento profundo da Torá rejeitavam a Cristo. Que contraste, né? Eu lembro, olhando para essa parte, de quando Jesus nasceu. Os reis magos chegando e dando presentes para Jesus, acolhendo Jesus como o Salvador que veio ao mundo, e muitas portas se fecharam a ponto de Jesus ter que nascer numa manjedoura. Tem uma música que fala, hoje o rei batendo a porta está, há lugar em seu coração? Ele fala sobre Maria e José batendo nas portas, tentando achar lugar para o bebê nascer, e não houve lugar no coração do povo de Israel. Será que há lugar no coração hoje nosso? Nós que cremos, ou nós estamos presos aos ritos, assim como os rabinos, né? Talvez, às vezes, olhemos para pessoas que não são da nossa fé e podemos achar, como olhamos para os samaritanos, que eles jamais aceitariam o Messias. Mas se o evangelho fosse levado para essas pessoas, assim como foi levado para nós, talvez eles seriam muito mais calorosos e fervorosos do que nós somos. Agora, eu só queria eu achei importante uma coisa, o testemunho. Eu sei que o pastor está na agulha lá, segura aí, sério, não sei se tem a ver com isso. Qual é a importância? Porque até os crentes, né? Às vezes eu sou esse crente também, não sei vocês não têm cara de ser tão atrapalhado que nem eu, não. Mas tem uns crentes que pensam, a vida é minha, eu quero desse jeito, eu vivo desse jeito, azar de quem for igual eu.
qual é a importância do testemunho, nesse caso, da evangelização dessa mulher para Samaria, e a importância do meu testemunho para as pessoas hoje que não conhecem o Deus que eu conheço? Veja, vamos começar com Jesus. Jesus foi até essa mulher. Eu vejo gente querendo ir para os matos, para as montanhas aí, Isso tem dizendo que bastante. está esperando Jesus voltar. Tá, pode até esperar Jesus voltar, mas será que vai mesmo? Eu não vejo esse o pedido de Jesus. O que eu vejo é que vai ter um tempo para isso, e eu não estou duvidando das profecias, vai ter um tempo de retirar das grandes cidades, das pequenas cidades, para o mato, se é que vai ter, né, do jeito que está aí. Vai desmatar tudo, botar fogo. Não sei como é que vai estar, mas tudo bem. Mas se esconde. Só que o nosso tempo hoje é de testemunhar, seja no interior, seja na cidade, seja na capital, é de testemunhar. E Jesus foi para esta mulher testemunhar, e esta mulher transformada agora foi fazer a obra através dela e testemunhar. Nosso papel é testemunhar. Eu costumo dizer, agora é minha, viu? Não é bíblico, não. Mas quem não presta para testemunhar já pode morrer. Isso não é para mais nada. Se ele já conhece a verdade, está salvo, pode morrer salvo. Agora, se está vivo, é porque ainda tem gente para testemunhar. Um dia me perguntaram assim, qual é a melhor forma de pregar o evangelho? Eu confesso que eu não tive a resposta. É lendo o livro de Ellen White, no livro Evangelismo, ela diz assim, a melhor forma de evangelizar é dizer quem você era, quem você é e quem mudou a sua vida. E foi isso que a mulher fez, não foi? Não precisou dela dizer quem ela era, todo mundo sabia. Mas agora ela disse, mas minha vida foi transformada. E está assim, lá no poço, né? Por um homem que está lá no poço. Vem ver. Imagina incrível essa mulher isso. insistindo, venha. Porque sabe que às vezes dá a impressão, não, o melhor seria, que eu só vou poder falar de Jesus para as pessoas depois que mudar e tirar todos os meus defeitos de caráter. Aí é quando não precisa mais, Tá você já vai estar no entendendo, céu. Quando isso acontecer, você já está no céu, não precisa mais. Aqui em Varginha, eu tenho o caso de um rapaz que ele foi convertido por um bêbado, que dizia para ele assim, eu já fui adventista, lá está a verdade. Eu tenho um caso, aqui num hospital, aqui, de uma cidade pertinho aqui, Três Corações, de uma pessoa que se evangelizou e se batizou por causa de alguém que já foi adventista, mas ele disse assim, essa é a igreja. Não preciso sair da igreja para fazer isso. Imagina eu estando na igreja, Exatamente. com os meus defeitos, erros, procurando Jesus Cristo. O que eu posso fazer como essa mulher fez? Imagina. Só para explicar para quem está ouvindo, isso não é proselitismo, viu? Quando a gente fala da verdade, é defender a palavra bíblica. Nós não achamos que somos exclusivos para a salvação, só deixar bem claro. A salvação ela é ampla e quem decide a salvação é Deus. O que nós defendemos, como ele falou, é que nós praticamos o que está na Bíblia. E se quem está ouvindo não for adventista, deixa eu dizer para você, estude a Bíblia como eu há 24 anos atrás para descobrir onde pratica aquilo que está na Bíblia. E nós, como adventistas, cremos que praticamos, porque se eu não acreditar nisso, eu tenho que sair, né? Não, eu estava em outra igreja. Se eu estou nela é porque eu acredito nisso. E eu te desafio para você estudar a Bíblia e buscar o que Deus pede na Bíblia e onde pratica. Eu acho que é aqui. E aí você vai encontrar. Só para deixar bem claro, que alguns acham que a gente faz proselitismo religioso. O que é isso? Somos exclusivos, só adventistas vai salvar? Não é isso. Não. Mas o que nós defendemos é que nós procuramos praticar aquilo que Deus manda. Mas voltando para o assunto, imagina essa mulher. Por isso que eu comecei lá e falei, será que tem algum de nós aqui que é tão ruim quanto essa mulher? E se Deus pode usar esta mulher como um testemunho, Ele pode usar. É mais ou menos assim, se Deus mudou esse miserável aqui, vem comigo, porque Ele pode mudar você o outro também. miserável também. É isso aí. Spurgeon dizia isso. O que é o evangelho? Você sabe? É um mendigo levando outro mendigo a encontrar um pão. É um perdido miserável levando outro perdido a encontrar a salvação. Amém. A salvação não está em mim, mas eu sei onde está. Vão comigo? Isso que essa mulher fez. E aí, eu abri aqui o texto da Bíblia naquela hora, quando ele estava falando, justamente para ler, é o verso que carrego no meu coração, não pela primeira parte, mas pela segunda. Diz assim, veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem eram os dele? Os judeus. Mas quem o recebeu? Os samaritanos, os perdidos. Aí continua dizendo assim, olha que lindo, aqui que é a minha parte predileta. Contudo, aos que o receberam, samaritanos, pastor Lucas, o miserável, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da descendência natural, que eram os judeus, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Amém. Esse miserável que está aqui,
pôde se tornar filho de Deus porque aceitou a Jesus. Qualquer pessoa pode se tornar ou pode se salvar se aceitar Jesus, porque não é mais nação, não é mais linhagem de sangue, filho de judeu, também será judeu, automaticamente está na linhagem de salvação. Não, agora não é mais assim. É quem aceitar a vontade de Deus. E no caso dos samaritanos, se tornaram filho de Deus. Você e eu, nós podemos nos tornar filho de Deus, filhos de Deus, se nós aceitarmos a Jesus. Amém. Amém. Esse amor de Deus é grandioso demais. É incompreensível, como diz a musiquinha da minha filha, alto, tão grande, tão grande, não há limite para o amor de Deus. Amém. E como esse amor pode transformar a minha e a sua vida se nós crermos nele como Jesus, o nosso Salvador pessoal. Bom, nós estamos finalizando a lição, tá boa demais. Peraí. Semana que vem nós vamos ter de novo esses dois aqui, então voltem aí, tá bom? Finalizando a lição, eu queria que vocês, de forma bem sucinta, colocasse para mim e para os meus amigos que estão nos assistindo, os nossos alunos da nossa classe, qual foi o ponto principal da lição para você? Posso começar contigo, Bruno? Pode. Acho que o ponto principal aqui foi o que eu comentaria agora a respeito do cântaro. A Bíblia diz que assim que ela recebeu da graça de Cristo, da água viva, ela deixou o cântaro para trás. O que representa aquele cântaro? Representa a vergonha, a angústia, o medo da fala dos outros, os preconceitos. Representa muita coisa aquele cântaro. E hoje Deus nos chama também para deixar cântaros para trás. Mas para a gente deixar esses cântaros, nós só vamos conseguir se nós bebermos realmente da água viva, né? Dessa água que realmente vai preencher a nossa vida. Eu sei que muitas vezes nós bebemos em cisternas rachadas, né? Como a Bíblia diz, e não nos tornamos saciados. Mas a promessa de Jesus é muito clara em dizer que nós nunca mais teremos sede, que nós realmente seremos saciados em Cristo Jesus. Amém, pastor. Para mim, essa lição veio mostrar que não há limites para o amor de Deus. Amém. Ninguém é tão miserável que não pode ser salvo. Precisa mudar. Sim. Mas não é tão miserável. E eu iria citar o cântaro, mas com uma outra reflexão. O que essa mulher veio buscar? Água, né? E quando ela encontrou, o que ela fez com a água? Deixou lá. Prioridades mudam quando eu tenho encontro com Jesus. Amém. A prioridade dela era a água, até que ela entendeu que a água não era a prioridade, era a salvação dela e de outros. A prioridade ficou de lado e agora é outra prioridade. Quando ela veio com os amigos, provavelmente ela levou a água, mas não era mais a prioridade. O que nós precisamos aprender? Que Cristo tem que ser a nossa prioridade, ou nós não tivemos um encontro com Ele. E uma outra coisa interessante, né, pastor? Jesus que pediu água, não bebeu água. Não bebeu ficou água. Com sede. E ela que... Eu não sei se ele bebeu daquele canto que ficou lá, mas o texto não diz. Não diz, o texto não diz. Mas essa mulher saiu saciada e levou outros a Até saciar. bebeu uma água. Interessante, né? Como a gente vai pegando os pormenores da Bíblia, como a gente vai assim aguçando, né, o conhecimento. Agora você deve estar pedindo, mas Jefferson, cadê aquele versinho para memorizar que você não... Agora é o versinho, olha que coisa linda. Pega esse verso para você e para a minha vida. Está lá em João, se você tiver a Bíblia, o teu tablet, o teu celular, abre lá em João 4,42, que diz assim: e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Na parte de sexta-feira, tem uma partezinha que me ajuda a entender melhores aqui, o verso que diz assim, nós já entendemos demais com o que eles já explicaram, mas olha que legal. Está lá em Desejar Todas as Nações, página 146. Essa mulher representa a atitude de uma fé prática em Cristo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Amém. Sabe, Jesus te encontrou, Jesus te encontra todas as manhãs, todos os dias, quando você conversa com Ele, quando você abre as Escrituras. Mesmo às vezes você não abrindo, mas pedindo socorro, Ele está ali para te socorrer. Mas não esqueça,
Quando Jesus entra na minha e na sua vida, é o que o Bruno falou, o que o pastor Lucas falou, a gente passa de ser simplesmente um espectador para se tornar um cristão ativo. Aquele que vai falar para o vizinho, aquele que vai falar para o esposo com muito carinho, com a esposa com muito carinho, com os filhos com muito carinho, no trabalho, na onde a gente convive. A gente não vai falar de nós, nem dos nossos problemas, esquece isso. A gente vai dizer como aquela mulher, vai lá, venha comigo, venha aprender daquele que tem poder para mudar vidas. E o sonho de Deus é isso, fazer com que as pessoas creiam em Deus por meu intermédio, não por causa da minha vida, mas porque elas, assim como eu, vão ter um encontro pessoal com Deus. E você pode ser a samaritana. Olha que coisa chique. Que Deus nos habilite e nos abençoe para isso. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque João colocou essa história. Como o Bruno falou e o pastor Lucas falou também, essa história tem a ver muito comigo, tem a ver com cada um de nós, tem a ver com os nossos amigos que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Nós temos uma vida, Deus, que o Senhor conhece. Então, por favor, venha até nós. Que nós possamos permitir que o Seu Santo Espírito trabalhe em nós. Faça toda a mudança que o Senhor precisa fazer para a nossa salvação. E, por favor, Deus, nos ensine a testemunhar para os outros de Ti, para que os outros possam ter o mesmo encontro que tivemos. Amém. Nós suplicamos em nome e na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Amém. E olha, semana que vem nós vamos estar com vocês, tá? E você vai estar conosco, tá bom? E não se esqueça, é nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. E lembre-se sempre, 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 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, te dê muita vida, muita saúde, que tenha uma semana de sucesso e vitória, tá bom? Então, beijão para você e até a semana que vem.